Se você trabalha com gente o tempo todo, ou se você se relaciona com muitas pessoas, ou ainda está se relacionando com pessoas que não está com uma energia muito boa e você se sente sugada, vou falar hoje aqui em 3 dicas, 3 práticas para você fazer, para você se proteger dessas pessoas com a frequência mais baixa, para você não se sentir assim tão sugada. Vamos lá? Então, antes da gente começar, já ativa aqui a notificação, se inscreve no canal, dá uma curtida e não se esqueça de comentar também esse vídeo, combinado? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de pessoas, né, de relação com as pessoas, essa é uma das formas que a gente tem para se desenvolver. O nosso desenvolvimento, nosso autoconhecimento, todo o nosso desenvolvimento pessoal passa pelas relações. Então, a arte de se relacionar é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. E quanto mais a gente entende de nós mesmos, mais nós ficamos empáticos com o outro, certo? Esse caminho do autoconhecimento, ele não é feito sozinho apenas. A gente se descobre na relação com as pessoas. Então, a relação com as pessoas é muito importante. Mas muitas vezes nós começamos a nos relacionar e algumas pessoas parece que sugam a nossa energia. Ou então, quando você trabalha com muita gente, atendendo ao público o tempo todo, você chega esgotada do seu trabalho ou do local que você trabalha, onde você atua, se sente esgotada porque parece que aquelas pessoas sugaram toda a sua energia. Então, como fazer para você se proteger? Bom, a primeira coisa é, se você está percebendo que uma determinada pessoa, um conjunto de pessoas, uma determinada situação na relação com as pessoas está te incomodando, é importante você prestar atenção. Porque tudo aquilo que a gente vibra, somos seres vibracionais. Tudo aquilo que a gente vibra, a gente atrai. Então, o que será que está acontecendo? Qual é o tipo de aprendizado que você precisa ter naquele momento? Que o que você está vibrando e que está atraindo aquele tipo de pessoa, por exemplo, né? Então, numa situação que você vê que está se repetindo, ou que é sempre a mesma pessoa, que aquela pessoa está te irritando, está te tirando do sério, ou então um conjunto de pessoas ou de situação, é importante você se perceber, se investigar. O que você está atraindo ali, que você precisa ou aprender a lidar, ou dar um basta, dar um limite, algum aprendizado tem aí. É importante ter esse olhar porque as coisas ficam mais leves e você consegue pensar numa ação mais precisa em relação à situação que você está passando na relação com alguém. Bom, essa já fica aí como uma primeira dica. O que te incomoda na relação com alguém, se aquela pessoa não está te emanando uma energia muito boa, que tipo de energia que você está emanando, que você está atraindo aquela situação. Então, primeira dica, autoinvestigação. A dica número 2 aqui, para você se proteger daquelas pessoas que estão numa frequência mais baixa e que podem estar também influenciando na sua energia, você pode se afastar dessa pessoa ou dessas pessoas. A primeira coisa também é isso. Se você puder dar uma afastada para você ir se fortalecendo, melhor. Mas na maioria das vezes, quando as pessoas me fazem essa pergunta, é justamente porque elas não podem se afastar. Pode ser uma pessoa do trabalho, uma pessoa da família, uma pessoa próxima que não tem como cortar relações ou dar aquela afastada. O que você pode fazer então? A dica número 2, cuidar da própria energia. Manter a sua frequência elevada. Cultivar sentimentos de alegria, de amor, de paz, pensamentos também de positividade, pensamentos de resolução, né? Pensamentos, eu falo que é ficar no campo das possibilidades e não apenas no campo dos problemas, certo? Então, quando a gente está nessa frequência de pensar em soluções, nas possibilidades e fazer coisas que te façam bem, você mantém a sua energia elevada. Quanto mais elevada está a sua energia, menos influenciada você fica por essas pessoas, tá? Por quê? Porque a energia ela sempre vai buscando
uma energia de frequência parecida para se juntar ali. Então, se você está numa frequência mais elevada, essa energia ela pode até estar por ali, mas não sintoniza com o seu campo vibracional. Então, essa é a segunda dica. Cuida da sua energia, cultivando pensamentos no campo das possibilidades e sentimentos que te tragam paz, amor e alegria, certo? A dica número 3 é você se preparar. Se tem uma situação específica, uma pessoa específica, você pode, além de cultivar a sua própria energia para mantê-la elevada, é você se preparar antes de encontrar aquela pessoa, ou, por exemplo, se é um trabalho onde você lida com o público por muito tempo, fica exposta aí ao público por muito tempo, é você fazer visualizações de proteção. O que faz sentido para você? Você convencionar que aquela visualização te protege, te blinda de qualquer energia mais densa. Você pode se imaginar numa pirâmide espelhada, você pode se imaginar dentro de um cone. Tem pessoas que faz sentido fazer o sinal da cruz, por exemplo, que se sente protegida, tá? Você pode se imaginar numa bolha de energia de alta frequência. Então são visualizações que a nossa mente traz para blindar a nossa energia. Então, se você tem uma boa relação com a visualização, ou seja, tem facilidade de visualizar, esse é um bom caminho. Mas se para você fica muito abstrato, né, fala assim, eu até consigo visualizar, mas eu não acredito muito que só visualizando vai dar certo. Você pode se utilizar, por exemplo, de cristais. Um pingente de cristal. Esse aqui, por exemplo, é um cristal de quartzo rosa, mas pode ser um quartzo branco, pode ser um quartzo verde, tá? Pode ser um cristal transparente, uma ametista, o cristal que você também se atrai pela sua intuição para você utilizar como pingente, ou então um cristal de ponta, se você tem uma mesa de trabalho, para colocar ali na sua mesa de trabalho. O cristal, ele vai fazer o papel de filtrar a energia. Então, o que iria para você, uma parte daquela energia que não está muito legal, vai para o cristal. Ele acaba filtrando aquela energia para você não se sentir tão ruim assim, tão mal assim, tá bom? Então, essa é uma outra forma para você se proteger. E a próxima dica é você ser o influenciador, a influenciadora da conversa. Como assim? Geralmente a pessoa que não está bem, veja que ninguém é mal o tempo todo, aquela pessoa não está mandando uma energia não porque ela não é uma boa pessoa, mas é porque ela não está bem. Ela pode estar passando por alguma questão, algum problema e não está bem. E às vezes inclusive, ela se relaciona com você falando de todos os problemas dela, vibrando na reclamação, vibrando na doença, de só falar de doença, e aquilo vai te esgotando, né? Então é importante você perceber na própria conversa onde e como você pode estabelecer limites e influenciar a conversa. Você pode desviar do assunto, por exemplo, quando ela começa a entrar num determinado assunto, você pode colocar um outro assunto dentro da conversa. Ou então, se é algo que você vê que ela está descarregando todas as questões em você, e você pode começar a devolver para ela, no sentido de fazer perguntas de como ela mesma poderia resolver tal questão, certo? Para que você não possa ter o impulso de querer pegar todo aquele problema para você e tentar você mesma resolver. Principalmente quem está mais próximo da gente, quem a gente quer bem. Isso é muito comum. As pessoas vão para você contar dos problemas, você sente na obrigação de tentar resolvê-los. Há que se ter um equilíbrio. Toda relação tem que ter um equilíbrio entre o dar e o receber. Se nessa relação ou em alguma relação você está se sentindo esgotada, não está havendo um equilíbrio. Então é importante estabelecer limites com amor. Não precisa brigar com a pessoa, simplesmente devolver com uma pergunta, devolver aquele problema, né? No sentido de, e aí, como que você pode resolver? Ou mostrar para ela mostrar para ela o campo das possibilidades, mas que ela vá atrás e não você.
Entende? Falar, olha, você tá com esse problema, então por que você não procura esse caminho, por exemplo? E de repente, dependendo de como a pessoa está vibrando, se ela está muito identificada com a vítima, por exemplo, pode ser que seja muito desafiador, muito difícil ela falar, nossa, eu vou atrás dessa solução. Mas aí você tá mostrando um caminho, ou seja, você já fez o seu papel. Agora cabe a pessoa buscar o caminho da solução que você ajudou a essa pessoa a enxergar, a olhar para aquele caminho. Então, fazer essa divisão, o que é meu, o que é seu, é um grande passo para você começar a estabelecer esses limites nas relações e não se sentir tão sugada assim. Bom, essas foram as dicas para você manter a sua energia elevada e cultivar boas relações onde você perceba que há um equilíbrio, porque nós, como seres vibracionais, quando cuidamos de nós, nós estamos cuidando do todo, certo? Muito bem, fico por aqui, gratidão e até o próximo vídeo.